Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. Esse é meu cantinho onde eu busco compartilhar aqui minhas experiências sobre espiritualidade, meus saberes, sempre de uma forma mais coerente, com bastante senso crítico e os pés no chão. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a própria espiritualidade ou a maneira como os espiritualistas atualmente têm falado aí a respeito e praticado essa tal espiritualidade. Então, talvez isso aqui seja até meio que um vídeo desabafo, pode conter doses de indignação aqui, tá? Mas eu acho que está sendo necessário eu compartilhar algumas coisas, porque assim, querendo ou não, eu sei que eu ainda tenho um canal pequeno, eu ainda tenho um Instagram pequeno, tudo, mas as pessoas acabam me perguntando muitas coisas. E uma das coisas que me perguntam quase que corriqueiramente, vez ou outra, em reencarnação. Porque a reencarnação vai acabar. É verdade que a reencarnação vai acabar? É verdade que a reencarnação já acabou? Sabe? Porque assim, tem espiritualistas aí diversos falando essa bobagem toda aí, tá? Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Então eu já peço a você aí, ó, que dê o like, se inscreva, ative as notificações, que se você puder, deixa aí o seu comentário, compartilha, se você puder também doe, tem aí ó, na barrinha o Pix para você fazer uma doação espontânea, esporádica, se você quiser, pode se tornar membro e também considere aí, pondere adquirir o curso de meditação, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, bora! Pessoal, primeiro de tudo eu queria falar um pouquinho sobre o conceito da roda de Samsara. Tá? Samsara é um termo que vem lá do sânscrito, antiga língua da Índia, isso por volta aí de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, o sânscrito já era falado, tá? A escrita dele foi desenvolvida posteriormente, não necessariamente usando o alfabeto Devanagari, que é o que se utiliza hoje, não só para textos em sânscrito, mas também em hindi se utiliza o Devanagari. Antes era escrita Brahmi, o alfabeto Brahmi. Então, o sânscrito como língua, ele transcende o alfabeto em si, você pode falar o sânscrito sem e a estrutura da língua em si não ter uma definição rígida, estruturada de qual alfabeto ele vai utilizar, tudo bem? Então, samsara, esse termo que vem dessa língua bem peculiar, que é o sânscrito, ele vai significar o seguinte: sama é a mesma, o mesmo, e sara é essência. Então, samsara é algo que está relacionado à nossa capacidade de repetir o mesmo pulso de experiência, repetir o mesmo pulso, essencialmente, o mesmo pulso emocional, tá? Então não necessariamente tem a ver com reencarnação. Depois, em alguns contextos, samsara passou a ser associado à ideia do mundo, tá? O mundo. E aí o mundo não necessariamente como planeta, mas como as circunstâncias mais imediatas que formam um contexto de vida de determinada pessoa. Então, o samsara, hoje, por conta da nossa globalização, a gente pode atingir a ideia de um mundo como sendo o próprio planeta, tá? Mas a gente está lembrando aqui que 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, não tinha a noção globalizada que nós temos. Então, o que era um mundo para aqueles que viviam naquela época, sejam lá na Índia Antiga, ou na Europa, ou no Egito, o mundo era algo diferente do que hoje para nós é o mundo, tudo bem? Então, samsara pode estar
associada à ideia de mundo, mas nesse contexto original era o quê? Eram todas as possibilidades que emergiam, possibilidades emocionais que emergiam, né, daquilo que era concebido como possibilidade de relação, né, de troca, de experiência. Tudo bem? Então, samsara não é necessariamente a roda das reencarnações, tá? Eu não sei em qual momento, de fato, foi se feita essa associação, tá? Eu não tenho como precisar isso a vocês, mas samsara, na sua essência, representa todos os momentos em que a gente entra num viés de repetição de uma determinada experiência emocional, tá? Então é a mesma essência. A gente experimenta a mesma essência emocional com várias roupagens diferentes ao longo dos nossos dias, tá? Então, ah, hoje, só para você ter um exemplo aqui, hoje você pode ter ficado com raiva porque, sei lá, o farol fechou bem na hora que você estava no embalo, você passou e tomou uma multa porque o semáforo tinha ali uma câmera. Isso você pode ter ficado com raiva por conta disso. Mas ontem você pode ter ficado com raiva porque pisaram no seu pé. E, sei lá, amanhã você pode ficar com raiva por uma outra circunstância. Samsara seria essa mesma experiência da raiva que se repete com roupagens diferentes, né? Pisão no pé, multa, amanhã eu não sei o que pode ser, tá? Mas o pulso, a essência do pulso emocional tá ali, é o mesmo, ok? Então samsara seria um pouco disso. E não é só necessariamente a emoção que eu estou falando, a raiva em si, mas são os mecanismos, ou entre aspas, os gatilhos que formam o caminho para a raiva se estabelecer. Isso pode ter sido o mesmo, né, nas três experiências hipotéticas que eu trouxe aqui. Tá joia? Então, isso é samsara, ok? Quando a gente fala dos processos de reencarnação, primeiro a gente precisa entender o seguinte: não são todas as tradições espirituais que aceitam o processo reencarnatório. Então, nós temos aí um viés, tá? Um viés de percepção da realidade em si. Estou falando aqui materialmente, tem um viés. Para algumas pessoas, a reencarnação é uma crença, ou seja, não é algo concreto, ela só acredita porque para ela talvez possa trazer uma sensação de conforto, a ideia de saber que há uma continuidade, há um porvir. Mas para algumas pessoas, a experiência da reencarnação já é um fato. Para essas pessoas que experimentaram esse processo, algumas conseguiram estudar esse processo e detalhar os mecanismos desse processo, ok? Na visão mais religiosa barra espírita, a gente tem ideia de que o processo reencarnatório tem a ver com aquilo que nós chamamos de karma. Karma, um outro termo que vem lá da tradição indiana, né, do sânscrito, que no seu contexto original, karma significa literalmente fazer ação ou agir, tá? Mas que tipo de ação? São todas aquelas ações que não estão totalmente ponderadas, que não são lúcidas na sua plenitude. Então elas vão gerar, muitas vezes, alguma repercussão que, ao atingir a pessoa que está recebendo essa repercussão, ela não vai conseguir traçar uma relação causal entre a sua própria ação anterior com o reflexo que ela está experimentando, tá? Então, karma para os yogis, né, dentro do contexto dos caras que cunharam esse termo, karma é ou são todas as ações que são feitas de uma maneira pouco lúcida, não lúcida, né? Pode ter um pouco de lucidez, mas na maioria das vezes é não lúcida ou é reativa, tá? Em contraponto ao karma, esses caras lá da antiga Índia, esses homens e mulheres, observaram que existe um princípio chamado Dharma. Então, a palavra Dharma significa, vou colocar aqui de uma tradução bem mais prática, como ação lúcida, ação discernida, ação ponderada. O termo Dharma ele pode ser dividido em duas
formas no sânscrito. Na verdade, existem várias possibilidades de você construir essa palavra. O que mais se adequa ao sentido que os yogis dão ao termo, que é essa de uma ação mais lúcida, mais ponderada, mais discernida, é da, nessa raiz da, mais outra raiz verbal ma. Esse da, ele está ligado à ideia de uma sustentação, de uma estabilidade, de uma firmeza, ou seja, de uma retidão em termos de uma ação, né? Mas a gente também tem que lembrar que esse dá remete tudo isso como se fosse a expressão de uma propagação luminosa, como o sol. O brilho do sol ele é estável, ele é intenso, ele é contínuo, ok? Então, daí vem Buddha, né? Aquele que é iluminado. Ele tem uma clareza estável, né? Ele não é oscilante, né? Buddhi, né? A luz da consciência, aquilo que traz clareza, que a gente vai associar aos processos de ponderação, de discernimento, né? Intelecção, aqui não no sentido de você ser um erudito, mas de você conseguir perceber os caminhos que o conhecimento toma ou podem tomar nas estruturações da nossa mente, tá? Então esse dar tem a ver com essa propagação estável, luminosa, potente. Então Dharma é agir de maneira lúcida, agir com essa estabilidade, com essa clareza, com essa coerência, ok? Coerência não conveniente, mas uma coerência concreta. Tá? Então, muitas vezes o que sustenta um princípio dármico aqui, né, nesse ponto de vista dos yogis antigos, é uma expressão de uma integridade. Quando a gente diminui, o que é integridade para esses antigos yogis? É diminuir a distância que existe entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Quanto menor a distância entre essas três coisas, para o yogi, mais íntegro é a pessoa. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de karma, dharma, tal, como instrumentos do samsara, a gente não está falando como os espiritualistas de agora estão aí propagando, né? Porque o karma, tem os senhores do karma que estão enganando vocês, porque vocês, na hora que vocês vão encarnar, vocês assinam um contrato, e aí como tem o véu do esquecimento, vocês nem se lembram do contrato que vocês assinaram, né? Sabe, gente, não existe isso. Ah, Henrique, mas pode ser só uma percepção sua? Claro que pode, tá? Mas de verdade, não é porque é a minha percepção, mas é porque como as coisas funcionam mesmo, tá? Não tem essa ideia aí de um senhor do karma ou senhores do karma, não tem computador nenhum que está destinando a nossa parada aqui embaixo. Jar não existe, pessoal, isso aí não existe. Tá? Isso aí é instrumento para sustentação de narrativa, que faz sentido para as pessoas que criaram essa narrativa, né? Se tornaram um axioma, ou seja, um argumento central para a sustentação de determinadas narrativas dentro do meio espiritual, e que se você simplesmente dizer que isso não existe, todo o restante que foi construído em torno desse argumento perde sentido, né? E aí complica, né, para aquelas pessoas que estão aí construindo uma percepção ou uma perspectiva de realidade com base nesses princípios. Então, assim, samsara, eu não tenho nem como falar sobre isso de uma maneira satisfatória, sabe? Não porque porque é tão simples, mas ao mesmo tempo, se eu falar como que os yogis observam, desculpe, esse samsara aí, dá ainda bug na cabeça, porque precisa de vários elementos para sustentar esse ponto de vista dos yogis. Mas vamos lá, vou tentar ser breve aqui. A roda da reencarnação, ela não é um instrumento coordenado por um grupo de pessoas, no sentido de ter sistemas dirigentes ou qualquer outra coisa nesse sentido.
É a natureza que faz com que o processo ocorra ou não, tá? É a natureza, tá? E essa natureza, nos termos mais sânscritos ou yogi, né, a gente chama de Maya. Maya aqui não como sendo a propagadora de alguma ilusão, não. Maya como sendo aquela que vai nos dar impulsos de realização. Ma, fazer, dar forma, né? Ya, dar direção, colocar em movimento, dar um sentido. Então, Maya é aquela que vai nos dar a oportunidade de construir experiência, de construir a ideia de um porvir ou de um vir a ser, ok? E há outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre isso também, que existem os 5 véus ou as 5 coberturas. Esse sim, nessas 5 véus ou 5 coberturas, é que fazem com que eu e vocês, com que a gente se iluda e perceba falsidade aonde tem realidade, tá? Maia em si é apenas uma potência, uma força derivada daquilo que a gente chamaria de Shakti, tá? Então, Maya é uma potência que vai estar sempre nos direcionando a um processo de ordenação. Então, é essa mesma potência que vai estar aí direcionando ou regulando os processos reencarnatórios. E como essa regulação é feita? Através da nossa experiência concreta, em que nós temos a sensação de necessidade. Ou de uma outra maneira, quem direciona os nossos processos reencarnatórios são as nossas carências, tá? E essas carências, elas não são muitas, não é assim, eu quero ser um filho de um banqueiro na minha próxima vida. Não é essa a carência. A carência, muitas vezes, elas advêm de samsara, ou seja, advém do quê? Daquelas essências, aqueles pulsos emocionais que ainda não foram compreendidos ou percebidos, muitas vezes, né? Então, primeiramente, talvez a gente nem perceba quais os pulsos estão norteando as nossas experiências. E às vezes a gente percebe quais são esses pulsos, mas ainda não conseguiu compreendê-los, né? Compreender as dinâmicas que envolvem esses pulsos. Então, por que a gente muitas vezes não consegue nem perceber? Porque isso está no seu aspecto ainda muito elementar, muito sutil. Está naquilo que os antigos yogis vão chamar de samskara, né? Como uma impressão. Essas impressões elas vão ganhar corpo, vão se tornar vasanas. Esses vasanas ou tendências vão, ao ser reforçadas, se transformar em vitris ou vritti, para ser mais correto, né? Esse vritti, ele é como se fosse um looping, uma estruturação, uma forma de observar as coisas, tá? Então, todos esses processos é que estão envolvidos na experimentação disso que nós chamamos de processo reencarnatório, tá? Então, quando eu e vocês estamos aqui nessa experiência concreta do nosso dia a dia, nós sofremos vários impactos ou criamos várias relações emocionais, primariamente emocionais. Dependendo de como a nossa relação com essas relações, com essas emoções que compõem as relações ocorrem, dependendo de como a gente se relaciona com isso, isso vai deixar uma marca, uma impressão, um samskara. Esse samskara pode ser reforçado ou não, gerando aí uma tendência. Mas por que existe isso? É para a gente ficar preso? Não, gente, é para a gente tomar lucidez, né? É como nos processos de alfabetização, muitas vezes o que é? É decoreba, é repetição, 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 até que a gente entende que A é A, até que a gente muitas vezes entende as famílias, né? A, é I, O, U, Tateti, Totu, e por aí vai. Então, são processos que, num primeiro momento, são memorizados. Depois é que eles são colocados no escrutínio para entender por que é assim, tá? Mas num primeiro momento, memorizado. Então, o samsara, ele é esse exercício de memorização. Vai chegar um determinado momento em que eu e vocês, nós vamos começar a ponderar sobre isso.
Por que isso está se apresentando? Por que tem que ter essa estrutura? Por que eu estou passando por isso? Por que é assim? Por que é assado? E o escrutínio disso, né, esse discernimento, não vai ser, eu estou aqui nessa encarnação porque eu fiz meleca na vida passada. Não, não é isso. Não é esse o discernir. Pouco importa se eu fui João ou Maria, um sábio ou um profano numa vida passada. O que importa é o quanto eu estou conseguindo construir de clareza sobre os meus processos, sobre as minhas relações. Eu posso ter feito a maior cagada numa encarnação passada. Tá? Não foi isso que determinou eu encarnar aqui nas circunstâncias que eu estou. Tá? O que me fez encarnar aqui nas circunstâncias que eu estou são a minha falta, possivelmente a minha falta de clareza na percepção das relações emocionais que eu constituí, que geraram em mim uma sensação de necessidade ou alguma lacuna ou carência que serviu de fator atrativo. Então não importa se na vida passada, para a consciência, espiritualmente falando, tá? Não importa se na vida passada eu fui um sacana, né? Eu reencarno nessa com a mesma possibilidade de realização que alguém que foi extremamente virtuoso numa experiência passada, tá? Então, com isso, eu estou afrontando a ideia de uma estruturação moral para a experiência espiritual. A experiência espiritual, ela transcende a moralidade. E é por isso que muitas vezes eu falo nos vídeos aqui, né, que é necessário a gente matar a espiritualidade. Não no sentido de não sermos espiritualistas ou qualquer outra coisa assim, mas da gente revisar as estruturas que compõem isso que nós estamos chamando de espiritualidade. A espiritualidade, na sua experiência mais profunda, ela não está nem aí para a moralidade, ela não está nem aí para isso. E também não está nem aí para algo que nós, enquanto estruturação social encarnada, damos muito valor, que são os princípios éticos. Porque da mesma maneira que a moralidade se alterna e muda ao longo do tempo, os princípios éticos também podem, e muitas vezes mudam ao longo do tempo. Aquilo que hoje pode ser considerado ético, talvez lá atrás não fosse. Tá? Então, a espiritualidade proposta pelos yogis ou pelos antigos sábios indianos é algo que está livre de moral, está livre dos preceitos éticos. Essas duas coisas, a moralidade e a ética, são muito importantes na forma como a gente vai estruturar as nossas relações sociais aqui na materialidade ou fora da materialidade. Mas a experiência espiritual transcende isso. Não é que ela nega, mas ela transcende isso, tá? Quando um aspecto ou uma experiência espiritual está se desenvolvendo, a moral não é fator de impedimento para a aquisição, nem um fator de impulsionamento para a aquisição de sabedoria. Ela não impede nem impulsiona, nem tampouco princípios éticos vão impedir ou impulsionar a gente de construir sabedoria de fato, tá? Mas como estruturação social, alguns princípios éticos e alguns princípios morais servem como ferramentas para trazer uma diminuição ou para gerar uma diminuição, uma possível diminuição de ruídos internos, externos, no sentido da sociedade, para fazer com que a nossa experiência seja a mais produtiva possível. Em tese é assim, porque a gente vê aí o quanto algumas sociedades ficaram engessadas, presas no tempo por questões morais e por questões éticas. Tá? E aqui a gente está associando ética e moral sempre a algo bom, a algo positivo. A gente já parte desse pressuposto que uma atitude ética é sempre positiva. Depende do contexto, depende do valor que se dá ou da definição que se dá do ético. Isso pode variar de uma sociedade, de uma cultura para outra, ok? Então, enfim, o que eu quero dizer é: você é atraído para o processo reencarnatório, tá? Porque você gerou em algum momento da sua experiência, tá, uma sensação interna de necessidade ou um vácuo de preenchimento emocional, de ressonância, digamos assim, emocional. Você não consegue se identificar emocionalmente, tá?
ou você tem uma hiperidentificação. São dois dos processos. Ou você está super identificado, ou você tem uma ausência de identificação. Então tem uma lacuna, uma sensação de necessidade de preenchimento. Tá? E na outra ponta, quando tem essa hiperidentificação, você vai dizer: eu preciso dessa experiência, né? Eu preciso estar atuante. Vamos supor que você se identifica de uma maneira ferrenha com um aspecto de ser, sei lá, um bom professor de yoga, ou, sei lá, um bom entendedor, um erudito de alguns textos. Você pode, por essa sua identificação, por essa sua paixão, tá? Que é uma emoção, não é um sentimento, você pode criar a necessidade, a sensação de necessidade de compartilhar, de chegar sei lá, ser um líder de alguma coisa. Tá? Isso também é um fator atrativo para o processo reencarnatório. Tá? E tão compulsório, ele pode ser um processo tão compulsório quanto aquele da pessoa que tem uma carência, sei lá, porque sofreu algum tipo de impacto emocional e nem sabe que sofreu esse impacto, só tem a sensação de que precisa, entre aspas, resolver algo, né? Tornar-se consciente de algo. Então, esses processos, eles, né, de reencarne, eles são muitas vezes compulsórios. Na hora que o caldo vai ficando mais denso, lá no dito plano astral, a gente vai encorpando potencial e o potencial uma hora vai querer se realizar. Aí muitas vezes a realização desse potencial é só dentro do corpo físico. Existem vários outros níveis de carência ou de experiências que podem ser vivenciadas no dito plano astral, que vão gerar a dissolução de um tal samsara, ou de um samskara, de um vasana, de um vritti, tá? De toda essa estrutura. Tudo isso é possível dependendo das dinâmicas emocionais que vão ocorrer lá no dito plano astral, da maturidade que a gente possui. Tem algumas pessoas que não vão ter a necessidade de reencarnar para resolver as suas carências. Elas conseguem resolver isso lá no dito plano astral. Mas tem muitas que não. Tem muitas que vão precisar da concretude da experiência aqui, tá? Vão precisar de uma coisa, entre aspas, mais visceral. Então, para além de todas essas minhas deliberações aqui sobre o processo reencarnatório, tendo como base aí o ponto de vista dos antigos yogis, que foi quem mais falou a respeito disso, né? Porque eu sou yogi que eu não me considero um yogi, tá, pessoal? Mas assim, não é porque eu estudo yoga ou te falo sobre isso que o Wink tá puxando sardinha, não. É que esses caras lá na Índia Antiga foram os que mais falaram sobre o processo reencarnatório, tá? Onde tem mais referência sobre isso. Então, do ponto de vista deles, o processo se dá dessa forma. Não é assim, você foi um assassino na vida passada, nessa vida você vai sofrer um assassinato. Você vai sofrer na mão de alguém. Não é assim que funciona. Então eles estudaram todas essas dinâmicas. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, tem um texto chamado Anugita, né, que é a essência do Gita, que também muitas vezes é chamado de Uttara Gita, né, a canção final, em que o Krishna fala sobre o processo de transmigração das almas pro Arjuna. E ao contrário, que também tem espiritualista aí falando que esse texto foi dito aí quando o Krishna... porque o Gita ocorreu quando Krishna e o Arjuna eram jovens. E esse texto é quando eles já estavam mais velhos. Não, pessoal. Quando Krishna e o Arjuna estavam lá no Bhagavad Gita, na batalha no campo de Kurukshetra, a medição de idade deles mais conservadora, digamos assim, a menos, assim, passando um pano, dizem que o Krishna tinha cerca de 65 anos e o Arjuna 60. O mais comum é falar que o Krishna estava próximo dos 80, quase 90 anos, e o Arjuna também de 75 para 80 anos, tá? Porque o Krishna era mais velho, mas acho que 5 anos mais velho, 5, 6 anos mais velho que o Arjuna, o Krishna. O Krishna era mais velho. Então, os caras já eram, entre aspas, de idade na guerra. O Krishna desencarna com 125, 126 anos, dependendo da fonte. Na verdade, dos cálculos utilizados como referência
em dados que a gente chamaria hoje de arqueoastronomia. Então, vem de arqueologia e astronomia, né? Então, você pega a descrição de estrelas e de outros elementos que estão ali descritos no céu, que muitas vezes esses textos têm, você consegue fazer um cálculo para estimar em que época o texto foi escrito, o que ele estava dizendo, em termos de posição das estrelas e tal. Aí você consegue fazer uma medição da idade ali, e costuma se dizer aí que o Krishna desencarnou com 125, 126 anos, e que ele estava lá na guerra, quando ele fala o Bhagavad Gita, ele já estava com 90 anos por aí, okay? Então ele não era novinho não, tá? Enfim, então esse Uttara Gita é quando o Arjuna, depois do Bhagavad Gita, ele, depois de um tempo, obviamente, ele chega e fala: "Ô Krishna, fala de novo, porque eu não lembro muito bem daquilo que foi dito." Daí diz que o Krishna dá uma bronquinha no Arjuna e diz: "Olha, cara, foi muito esforço eu trazer tudo aquilo para você, não tem como eu falar daquilo de novo, da mesma forma, né? Eu vou falar de uma outra maneira." E aí ele faz esse novo Gita aí, em que o tópico é sobre, principalmente sobre a transmigração das almas, processo de encarnação, desencarne, o que ocorre, beleza? Então, não, a roda de Sansara não acabou. Se você não reencarnar aqui nesse planetinha, você vai reencarnar em algum outro planetinha que seja compatível com os seus modelos emocionais, com a sua estruturação mental. Muito provavelmente, talvez você nem perceba que não está mais reencarnado no planeta Terra. Tamanha familiaridade que você vai ter com as circunstâncias, com a sua leitura emocional do contexto, tá? Não faz muita diferença para nós a gente ter encarnado num lugar, na Terra ou em qualquer outro lugar. Não vai fazer a menor diferença, tá? A gente precisa abandonar essa ideia de que estarmos no planeta Terra é um privilégio. Não, para a consciência. Pensem nisso. A consciência, aquilo que é o fundamento do nosso ser, ele não tem atributo. A consciência não tem atributo. Ela não é boa ou má, ela não é amorosa ou pacífica, ela não é. Qualquer coisa que a gente possa projetar sobre ela não a alcança, tá? Quando eu ou você paramos aqui e ficamos com essa ideia de que não é um privilégio estar no planeta Terra, porque o planeta Terra é observado pelas raças da Federação e blá blá blá, porque foram feitos vários experimentos, ego humano. Faz parte da estruturação da nossa mente. É só mais um indício da nossa imaturidade. Porque a consciência tá nem aí. Para ela não faz a menor diferença se você está aqui em Alfa Centauro, se você está, sei lá, num planeta que tenha o que nós chamaríamos, né, de algo mais primitivo, né? Tá ali numa experiência semelhante ao que nós chamamos aqui de homens das cavernas, ou se a gente está num planeta super tecnológico, essas coisas não são medida para a consciência. Você está encarnado num planeta totalmente tecnológico, em que de repente não tem nem mais os aparatos físicos, toda a realidade ou experiência já é no que a gente chamaria de plano astral, e que também isso, pessoal, é uma bobagem. Tá? Existem planetas físicos, matéria física, que é mais sutil que o nosso plano astral mais sutil. Os ditos níveis mais superiores do nosso plano astral são mais densos que planos físicos de alguns lugares. Tá? Então, a nossa experiência com a espiritualidade tem que ser mais pé no chão, mais focada na nossa experiência concreta com a materialidade, porque todas essas dinâmicas ditas do astral e blá 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 fazem nenhuma diferença para a nossa consciência. Mas é que, e as projeções astrais, você não sai do corpo, você sai do corpo, encontra algumas pessoas, posso conversar com elas, eu tenho um pouco mais de liberdade, todos nós temos quando a gente está fora do corpo. Mas o grosso da nossa experiência se desenvolve aonde? Na materialidade concreta, tá? Então, é isso. Não caio em lorotas, tudo bem? Não levem a ferro e fogo as coisas que eu compartilhei aqui, ponderem, use o seu discernimento, não aceita nada de bate-pronto, tá? E comentem aí as suas impressões, vejam o que bate, o que não bate, comentem aí e
vamos construindo aí um diálogo a respeito dessa espiritualidade que está aí permeando nesse 2025 que acabou de começar, beleza? Muita paz, muita luz. Não esqueçam, ó, de, né, deixar o seu like, deixar o seu comentário, como eu falei, compartilhar. Se quiser me fazer uma doação aí, será muito bem-vinda, mas só se você quiser. Torne-se membro do canal, ajude o canal a crescer e pondera sobre a possibilidade de adquirir o curso de meditação, tá joia? Muito, muito, muito obrigado a vocês e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.